Vamos lá, começando pelo comando. Nesse trecho, o drama do declínio físico da narradora transmite uma sensibilidade lírica centrada na necessidade, atmosfera, condição, determinação ou aceitação. Antes de ler o texto, eu já vou dizer uma coisa. Sensibilidade lírica, a gente está falando aqui dessa subjetividade do eu lírico, desse romantismo, dessa emoção. O que caracteriza isso, né? O que caracteriza essa sensibilidade lírica nesse texto? A gente vai precisar ter atenção, não é tanto ao conteúdo em si. O conteúdo vai nos ajudar, mas dentro do conteúdo a gente vai precisar entender qual é o mecanismo que esse eu lírico utiliza para trazer sensibilidade. Vamos ver como é que vai ser. Marília acorda. Tomo café em golinhos para não queimar meus lábios ressequidos. Como pão em pedacinhos para não engasgar com um farelo mais duro. Marília come também, mas olha o tempo todo para baixo. Parece que tem um acanhamento novo entre a gente. Certo. Olha o tempo todo para baixo, parece que tem um acanhamento. Termino. Olho mais uma vez pela janela. O dia está bom. Quero caminhar pelo pátio. Marília levanta, pega o andador e põe ao lado da cama. Ela sabe que eu quero levantar sozinha e levanto. O lance de escadas, apesar de pequeno, ainda me causa problemas. Mas não quero um elevador na casa e não vou tolerar descer uma rampa de cadeira de rodas. Não vou tolerar. Tá. Marília abre a porta e saímos para amanhã. O dia está mais fresco do que eu imaginava. Ela pega uma manta de tricô que temos desde não sei quando e põe sobre as minhas costas. Ela aperta meus ombros com muita força, porque mesmo depois de todos esses anos, não descobriu a medida certa do carinho. Eu também quero grifar uma coisa aqui. Abre a porta e saímos pela manhã. Tá. Eu gosto, porque entendo que naquele ato, naquela força está nosso carinho. Tá, eu entendo aqui que é uma cena cotidiana. Ó, tomo café, como pão, a Marília come também, olha pra baixo, um acanhamento, tenho que caminhar no pátio. Ela sabe que eu quero levantar sozinha, e eu levanto. Não vou tolerar descer aquela rampa de cadeira de rodas. É uma situação cotidiana. Eu sinto isso, olha. Situação cotidiana. E eu senti que foram elementos... aí é aquela questão, né, que eu falei do comando. A sensibilidade lírica, ou seja, essa subjetividade. Quais são os elementos que a autora, no caso, traz como sensibilidade lírica, como subjetividade, como emoção? Que elementos que ela usa para colocar essa subjetividade, essa emoção? Eu senti aqui, com esses grifos que eu fiz, que são situações cotidianas. Vamos ver. A necessidade de fazer adaptações na casa. Isso aqui é a pessoa que talvez não entendeu o comando. Porque pode pegar essa parte da rampa, da cadeira de rodas e tudo mais e ficar numa questão mais literal. Apesar da autora em nenhum momento ter falado sobre precisar de reforma, às vezes a pessoa pode se perder um pouquinho nesse texto, tá cansada já. E a letra A geralmente traz alguma informação assim que tem a ver com o texto, para a pessoa cair logo na letra A. Mas não é essa. Ela não fala sobre fazer adaptações, mas mais importante do que isso,
mesmo que ela falasse que precisava fazer adaptações na casa, não seria a resposta certa, porque não é isso que traz a sensibilidade lírica do texto. Entende que o comando não está pedindo isso? Atmosfera de afeto fortalecida pelo convívio, aqui. Ó, é essa. Quando você conversa com o texto, pode ser que não seja exatamente a palavra que você pensou, porque enquanto eu lia, eu pensei ali um pouco no cotidiano. E aí, a alternativa me trouxe atmosfera de afeto fortalecido pelo convívio. É convívio, né? Então, eu pensei próximo ali, cotidiano, porque é uma cena cotidiana, mas mais importante talvez do que o cotidiano é o convívio que elas têm no cotidiano. Mas ainda conversa com o que eu pensei. Eu não precisei forçar nada para que essa seja a interpretação desse texto correta, entende? Até não gosto muito de usar a palavra interpretação, para falar a verdade, porque leva vocês a pensar uma outra coisa de linguagens, e linguagens não é isso, né? É objetividade mesmo. Então, eu pensei em cotidiano, leio aqui, atmosfera de afeto fortalecida pelo convívio. Isso é que traz sensibilidade lírica, né? Vamos ver as outras. Condição de dependência de outras pessoas. Não. Até porque isso poderia trazer uma sensibilidade lírica. De ela falar sobre uma relação de dependência, por exemplo, isso traria bastante emoção pro texto, mas não é isso que ela fala. Porque ela diz assim, ó. Peraí, ela sabe que eu quero levantar sozinha e levanto. Vou grifar aqui pra vocês verem, porque... E levantou. Então aqui não há dependência, ela consegue fazer, tá? Mas esse é o tipo de alternativa, por exemplo, que se o texto falasse sobre ela depender e tal, isso pode sim. Aí seria um outro contexto, né? Um outro tipo de texto, mas só para vocês irem pegando o jeito. Condição de dependência de outras pessoas, em um texto ele pode trazer uma sensibilidade lírica, por exemplo, alguém super dependente, que sofre com essa dependência, é um tipo que responderia um comando desse, por exemplo, essa alternativa, mas não é o caso do nosso texto específico, só estou ilustrando para vocês que é um tipo de alternativa que responderia um comando assim, diferente da letra A, por exemplo. A letra A não responde um comando desses, não tem nada a ver, em qualquer texto que for, tá? Determinação de manter a regularidade da rotina. Eu tô me esforçando para tentar entender por que alguém marcaria essa, tá? Para tentar ajudar. Olha, ela cita uma rotina, mas eu não sei, eu não consigo explicar nem o porquê. Deixa eu me esforçar mais um pouco. Ó, determinação de manter a regularidade da rotina. É como se ela tivesse muito determinada a nada sair do programado naquela rotina, né? E isso fizesse com que o texto trouxesse uma sensibilidade lírica, uma subjetividade para o texto. Não é isso que acontece. Tá bom? Ela nem pede isso de rotina, desculpa, de determinação, nada. Não. Aceitação das restrições de mobilidade da personagem. Essa é uma alternativa que também, se fosse verdade o que estava no texto, poderia responder esse comando. Não é uma que foge do comando, assim. Se por exemplo, essa personagem, ela tivesse restrições de mobilidade e ela aceitasse isso, e isso pudesse gerar um conformismo, uma estagnação frente à vida, e aí isso traz uma sensibilidade lírica. Provavelmente o texto ele teria um cunho de aquela coisa que você fica estagnado na vida, uma coisa meio que você não consegue se mover e tal, um texto possivelmente triste, né?
Então, é uma alternativa que responderia um comando como esse, mas não é esse texto. Esse texto não fala sobre isso, ela não está aceitando as restrições da mobilidade, ela não está parada, estagnada, não é isso. Ela consegue levantar sozinha, ela não tolera algumas coisas ali da rotina, no sentido de que ela tem autonomia, sim. É uma relação mesmo de convívio, do cotidiano, não tem relação com a aceitação das restrições de mobilidade, tá? Mas então vamos lá. Para ajudar vocês, a alternativa A e a alternativa D, elas não respondem um comando como esse, de sensibilidade lírica. A alternativa B é a correta. E a alternativa C e D, se fossem textos diferentes, elas responderiam sim sobre sensibilidade lírica. Para vocês irem se acostumando, então, como que uma resposta consegue responder a um comando. Sensibilidade lírica pode ter condição de dependência de outras pessoas, num texto ali que a pessoa sofre com isso. Pode ter a ver com a aceitação das restrições de mobilidade de uma personagem, no sentido de que ela se sente estagnada frente à vida, então traz sensibilidade, traz subjetividade, uma alternativa como essa. Mas para esse texto não é sobre isso que a gente está falando, então elas estão erradas, tá? E aí a gente fica então com a letra B, atmosfera de afeto fortalecida pelo convívio.